Você já viu a nossa aula anterior, já sabe como funcionam ligações semirrígidas e está curioso para saber como que a gente vai aplicar isso na nossa estrutura. Eu vou explicar tudo isso para você nessa aula. E você sabia que nesse curso a gente está usando concreto, mas o CIE é multimaterial, você pode utilizá-lo para aço, concreto, mista, vidro, concreto reforçado com fibras, uma diversidade de materiais. Então, vamos para a aula. Então aqui a formulação original do ΔR. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o RSEC, tá? O RSEC é a flexibilidade da ligação e é isso que eu quero obter na nossa estrutura. Então, fazendo algumas manipulações aqui matemáticas, a gente obtém que o RSEC, né, a ligação, a flexibilidade da nossa ligação é L multiplicado por 1 menos ΔR dividido, né, por 3 ΔR EI. E o EI é exatamente o E da nossa viga e a inércia da nossa viga. Então, para a nossa viga de 20 por 50, a gente tem uma inércia nesse valor, o comprimento são 5 metros, e aplicando, né? E o modo de elasticidade é esse daqui do concreto C30. Então, aplicando na formulação, a gente obtém como R secante o seguinte valor de flexibilidade, que é deslocamento unitário em relação ao esforço, né? Então a gente tem 3,31 vezes 10 a menos 8 radianos por quilonewton por centímetro, mas lá no CIE a gente tem que lidar com a rigidez, então a gente tem que inverter esse valor. Então a gente faz RSEC a menos 1, vai dar esse valor aqui de esforço por deslocamento unitário ou radianos, e se a gente colocar isso aqui em meganewton por metro, né, radianos, a gente obtém esse valor aqui. Então, é exatamente esse valor que a gente tem que utilizar lá na nossa modelagem do CIE-Engenharia para ter uma redução, né, para essa viga aqui, né, para a gente ter uma redução dos nossos momentos em torno de 0,9. Veja que o ΔR que eu estou usando aqui, eu estou sendo, digamos, estou sendo precavido, né, estou usando o valor mínimo, que é 0,9. E para a nossa outra viga, que é a viga de 20 por 30, mesmo procedimento, obtemos a flexibilidade, invertemos para ter a rigidez e obtemos aqui o valor de rigidez que a gente tem que aplicar no nosso modelo para ter um ΔR, né, uma redução de 0,9. Então, os nossos momentos que estão lá no nosso modelo, se a gente rodar nesse momento, a gente vai obter valores de engastamento perfeito, porque a gente não tem nenhuma articulação entre a viga e o pilar. Mas, aplicando essa mola aqui lá, tanto para a viga de 20 por 50 para a viga de 20 por 30, a gente vai ter uma redução desses momentos negativos, né, do encontro ali entre a viga e o pilar, de em torno de 10%, uma redução de 10%, ou 0,9. Então, agora, vamos lá aplicar em nosso modelo. Então, como é que funciona? Eu vou filtrar uma das vigas, né, que a gente vai trabalhar. Eu clico aqui na viga, venho nas propriedades, botão direito, aqui na seção transversal, expandir seleção. Então, pegamos todas as vigas que são 20 por 50. Depois, no painel de entrada, com todos, lembre-se, todos os filtros estão aqui desligados, né? Estão todos do padrão. E venho aqui em articulação 1D. Eu vou definir aonde vai ser lançada essa articulação, só no início, só no fim ou em ambos. Eu vou definir ambos. Depois a gente tem aqui as articulações em relação ao deslocamento e a rotação. E aqui os nossos eixos nessa imagem. Então, eixo X é longitudinal, Y lateral, Z para cima. E utilizando a regra da mão direita, a gente tem as rotações. Então, rotação em X é a rotação em relação à torção, né? Em relação ao eixo do elemento. Rotação Y nesse sentido aqui e Z aqui em cima, tá? E aí a gente vai articular apenas Y de forma flexível e utilizando o valor que a gente calculou lá no PowerPoint. Então 302,11 meganewtons metro radianos. E agora a gente pode dar um OK e lançamos a articulação nessas vigas aqui. A gente precisa articular também as nossas outras vigas, né? Que são as menores, 20 por 30, e elas estão aqui. Faço o mesmo procedimento como eu fiz para a anterior. Então, clico nela, filtro, venho aqui
articulação 1D, ele já vai salvar a configuração anterior, só vou alterar o valor da mola, 130,37. Vou dar OK, já está em ambos aqui, OK. E também já articulamos aqui as nossas vigas. Para testes, eu vou já lançar aqui para gente os nossos apoios, só para a gente verificar os valores de momento que a gente vai obter. Então, vocês podem também já lançar esses apoios, mas depois eu vou demonstrar para vocês a redução dos momentos, aí vocês não precisam reproduzir, tá? Então, vamos começar lançando os apoios aqui nos pilares. Eu vou dizer que todos os pilares estão engastados na base, então eu vou vir aqui no painel de entrada, apoio engastado em nó, clico aqui e venho e para lançar esse apoio, eu posso rotacionar o nosso modelo, ó, algo assim, porque ao rotacionar o modelo, eu vou pegar tanto os nós que estão na frente quanto atrás. Se quiser, pode até fazer uma vista fixa, como aqui. E aí você marca daqui para cá, dá um ESC, já está selecionado os apoios, mais um ESC, e nossos apoios já estão lançados aqui, ó, nesses pilares. Veja que ele lança tanto quem está na frente quanto está atrás. Vou clicar na função de novo, faltou só esses pilares aqui, ó. Vou marcar 1 a 1. Então você tem a opção de fazer vários uma vez ou marcar de 1 a 1. Lancei, dou ESC, mais um ESC para sair da seleção e está lançado. Aqui no nosso núcleo rígido, eu vou usar um apoio em elemento 2D. Então eu vou vir aqui embaixo e vou buscar o apoio em borda de elemento 2D, ó. Apoio linear em borda 2D. Clico. Eu vou dizer que esse apoio é apenas articulado, então eu vou tirar aqui as rotações, vou deixar livre. Mais uma configuração que você tem aqui de lançar esses apoios que são lineares na borda do elemento 2D, e essa configuração é bem similar ao que você vai encontrar também nos apoios lineares em elementos de barra. Você tem a extensão desse apoio de forma relativa de 0 a 100% do comprimento da borda ou do elemento 1D, ou de forma absoluta em comprimentos, de 0 a 1 metro, de 0 a 2 metros, ou de 1 metro a 2 metros, e aí você define. Vou deixar aqui de forma relativa, e você também tem a opção de dizer se, por exemplo, você está trabalhando aqui de forma absoluta, se esse de 0 a 1 metro é em relação ao início ou fim do elemento. Então vamos colocar aqui de forma relativa, né, para lançar em todo o comprimento. Vamos dar OK, e agora eu vou selecionar as bordas inferiores aqui dos elementos 2D para fazer esse apoio. Posso dar um ESC, mais um ESC, e agora aqui toda a borda inferior está apoiada na fundação. E agora, só para exemplificar o resultado, vocês não precisam reproduzir essa parte, então eu vou copiar essa estrutura aqui para o lado, fazer assim, e vou isolar essa estrutura da restante, né? Então eu vou aproveitar aqui, ó, ocultar os selecionados, vou pegar aqui a articulação, filtrar por flexível, dar um deletar, e agora a gente tem, trazendo todo mundo de volta, uma estrutura sem articulações e uma estrutura com articulações. Eu vou pedir para calcular a estrutura, então eu vou vir aqui, ó, calcular, e não vou alterar a malha, nenhuma configuração mais específica agora, isso a gente vai ver com mais calma mais lá na frente. Vou calcular. E novamente, apenas para exemplificar para vocês, vou clicar aqui em forças internas e eu quero ver os resultados, por exemplo, desse pórtico aqui. Vou ver atual, momento MY, aqui por enquanto só temos peso próprio na estrutura, então MY e mandar atualizar. E vamos ver, também aqui vou trocar o extremo global por elemento, isso aqui é para que a gente veja os máximos por elemento, se for global vamos ver o máximo da estrutura como um todo, então vou mandar atualizar, e aí agora a gente tem os máximos por elemento. E se a gente olhar aqui, a gente tem aqui, ó, 14,97 ou 14,82 é o momento sem a consideração da fissuração, as não linearidades, né? Sem a consideração da plasticidade dessa ligação. E aqui do lado, 13,12. Então, se a gente fizer a relação entre os dois,
13,12 dividido por 14,97, a gente tem 0,87, bem próximo ao fator de restrição que a gente definiu, que era 0,9. Fora isso, além da redução dos momentos negativos nessa consideração, nós também temos uma redistribuição dos momentos positivos, pois a gente está reduzindo o negativo e esse esforço tem que ir para algum lugar. E aí ele é redistribuído para o positivo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma redução do negativo para 13,12, a gente tem um aumento do positivo de 10,96 para 11,57. Então vejam que essa é uma consideração de cálculo que, se você desejar, você pode aplicar aí na sua estrutura. Lembrando que nessa consideração também tem umas verificações do limite da linha neutra e tudo mais, que você pode fazer lá na parte de dimensionamento aqui do SINGNI, fazer uma comparação para ver se está tudo ok com a altura da linha neutra, pois a norma também especifica algumas limitações aí. Então a gente já fez essa aplicação dessa consideração, que é bem interessante aí para os pórticos, né? Para essas reduções, fica bem legal. Você tem uma redução da armadura negativa, para não ficar muito pesado aqui. Também sobre os pilares, isso facilita no dimensionamento também. Então a gente teve a aplicação dessa consideração, e a próxima consideração que a gente vai fazer aqui no nosso modelo é sobre a torção. Então vamos lá para o nosso PowerPoint para explicar mais algumas coisas. E aí, você sabe a diferença entre torção de compatibilidade e de equilíbrio? Fica a dica para a nossa próxima aula.